o que mais chamou atenção é sobre os mortos, né, do juízo. Aqueles que estão mortos, né, serão chamados para o juízo. Isso foi o que mais me chamou atenção, porque eu era leigo nesse assunto. Até essa questão do juízo, nós já estamos passando por ela, né? Por essa primeira fase do julgamento, do juízo, né? E na vinda de Cristo nós vamos passar por mais 2 fases do juízo. Sou sabedor de que estamos passando por esse juízo agora e que haverá no futuro mais dois momentos. Então, para mim não foi novo, mas importante, muito importante. Desde criança ouço falar o juízo e Deus vai voltar, vai julgar, até porque nós seremos julgados de acordo com o que nós sabemos. Então, assim, eu vejo que aprender nunca é demais. E o que o pastor, ele falou hoje, assim, eu concordo, sempre concordei com muitas coisas e acho que é um assunto bem delicado para as pessoas que não conhecem. Olha, essa parte do juízo, professor, me chamou muita atenção. Porque para mim é novo, sabe? Eu ouvia falar assim muito por longe, e aí eu fiquei numa dúvida, caramba, vai ter 3 finais, né? Segundo um deles, e até os que já foram, faleceram há tantos mil anos, lá vão ressuscitar, né? Não sei te explicar. Eu achei uma coisa, para mim é novidade, porque eu sou leigo no assunto, né, pastor? Eu estou tentando agora me sair, aprender. Estou com a Bíblia na mão pela primeira vez. Não tenho vergonha de falar. Sabe? Não tenho vergonha de falar. É a primeira vez que eu folhei uma Bíblia na minha vida, sabe? Mas eu estou achando o aproveitamento em si está sendo uma maravilha. A coisa, tanto é que no meu vídeo mesmo eu falei sobre a Bíblia. Eu achava que ela não tinha essa significância toda que tem. Para mim não tinha, porque eu não tinha pego uma na mão. Agora que eu peguei, né, pela primeira vez quando eu cheguei aqui, já estou conseguindo ler alguma coisa, estou achando muito interessante. Muito, muito, muito. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. E você já pôde perceber que o Bíblia Fácil tem um sério compromisso com a Palavra de Deus. A cada semana, nós gastamos tempo para estudarmos a Bíblia, para lermos vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. A Palavra de Deus, nela existem recursos que não podem ser completamente compreendidos a não ser pela busca contínua, pelo estudo sistemático, persistente. E existem verdades maravilhosas que Deus deseja revelar a mim e a você, e a nós compete a dedicação e o estudo desse livro. Por isso eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e, junto com os nossos convidados, participarmos desse tema. Essa semana vamos aprender sobre a lei. Na semana passada estudamos sobre o juízo, e quando aprendemos sobre o juízo, nós descobrimos que a lei de Deus será a norma do juízo divino. Hoje vamos aprender mais sobre a lei de Deus e fazer algumas descobertas extraordinárias. Então você está convidado a participar conosco. Aqui já estamos todos prontos para começarmos mais um estudo, cada um com a sua Bíblia, e nós vamos juntos aqui buscar a compreensão divina ou a revelação divina sobre o tema da lei de Deus. Antes, vamos orar, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco mais uma vez e nos abençoe no estudo de Sua Palavra. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez queremos estudar a Tua Palavra. Abra nossa mente e o nosso coração ao entendimento e à aceitação das verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Que a mente humana seja influenciada pela mente divina, que o nosso coração seja tocado e que nós compreendamos a Tua vontade como expressa nesse livro, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, chegamos a um tema muito especial. A Palavra de Deus dá muita atenção a esse assunto e vimos que a norma que Deus usará no juízo será a lei.
Por isso, vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre a lei. O primeiro verso que nós iremos ler responde à seguinte pergunta: por quem a lei foi escrita? Quem é que escreveu a lei dos 10 mandamentos? Eu queria convidar você a ir para Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo, no capítulo 31 e o versículo 18. Êxodo 31, 18, nós iremos entender quem é que escreveu a lei dos 10 mandamentos. Êxodo 31, 18. Encontraram? Você que está em casa conosco, nos acompanhe também na leitura. Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Quem é que escreveu a lei? O próprio Deus. Como que ele escreveu essa lei? Com o dedo. Em que ele escreveu sua lei? Tábuas de pedra. Alguém disse certa vez que quando Deus vai escrever os nossos pecados, Ele os escreve na areia. Como Jesus fez com aqueles que tentavam apedrejar a mulher surpreendida em adultério em João 8. Mas quando Ele escreve a sua lei, Ele escreve na rocha, porque a lei dele é eterna. Nós veremos isso hoje. A lei foi escrita pelo dedo do próprio Deus e foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Aqui tem um detalhe que a Bíblia apresenta que nem todos conhecem. Quando Moisés desce o Monte Sinai, trazendo consigo as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, lá ele vai encontrar um povo de Israel envolvido numa idolatria, porque eles haviam confeccionado um bezerro de ouro e o estavam adorando. Moisés pega essas 2 tábuas e lança-as ao chão, e essas tábuas se quebram. Então Deus ordena a Moisés que ele volte ao monte, e Deus agora vai ditar novamente a lei. Moisés vai escrever essa lei em outras tábuas de pedra, e agora Moisés traz novamente essa segunda tábua da lei, e depois ela será colocada dentro da Arca da Aliança, dentro do lugar santíssimo do santuário terrestre. O santuário terrestre era uma tenda móvel que o povo de Israel construiu para que ali fosse o centro da adoração. E esta tenda mudava à medida que o povo vagueava no deserto durante os 40 anos que peregrinaram. E dentro da arca, que estava dentro do santuário, foram colocadas essas 2 tábuas da lei. Esse é um detalhe importante que a Bíblia nos apresenta. Agora Deus escreveu esta lei com o seu próprio dedo. Alguns dizem assim: eu não observo a lei porque a lei de Deus ela foi dada apenas para o povo judeu. Já ouviram essa expressão? Não, nós não temos que guardar a lei de Deus porque essa lei de Deus foi dada para o povo judeu. Ora, é ilusão achar que a lei de Deus foi dada ao povo judeu. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós descobrimos de que já em Gênesis haviam vários mandamentos, como o primeiro que proíbe adorar outro Deus, senão verdadeiro, como o 4º mandamento que requer a observância do sábado, como o 6º que proíbe matar, o 7º adulterar, o 10º cobiçar. Esses mandamentos já aparecem em Gênesis, quando Deus reprova certas atitudes de alguns personagens da Bíblia. A lei de Deus foi transcrita no tempo de Moisés, porque depois de 400 anos de escravidão, o povo de Israel se esqueceu da lei de Deus, que já havia sido passada de geração para geração, desde Adão, de forma oral. Agora, depois de 400 anos de escravidão, Deus sentiu a necessidade de colocar em escrita a lei dele. E é agora que ela aparece, escrita e entregue a Moisés. Mas a lei não surgiu com o povo de Israel e com Moisés.
A lei é eterna quanto o próprio Deus. Ela já existia. Já era pecado matar, roubar, adulterar desde os dias de Adão. Mas agora houve a necessidade dela ser escrita. Um outro detalhe. Qual foi a postura de Jesus em relação à lei? Alguns dizem assim, não, mas a lei de Deus vigorou, teve vigência no Velho Testamento. Quando Cristo veio, essa lei não mais vigora. Vamos para João. 1 João. João capítulo 15, verso 10. Página 91 do Novo Testamento. Página 91 do Novo Testamento. Qual foi a atitude de Cristo em relação à lei? João 15, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Você que me acompanha em casa, leia comigo esse texto. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ou seja, a lei de Deus sempre esteve em vigência. E Cristo mesmo declarou de que se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Então, obediência à lei de Deus não é um caminho para a salvação, é uma expressão do meu amor a Deus. Quando eu obedeço à lei de Deus, eu estou expressando a Ele o meu amor. Lilian. Por que hoje, principalmente na Igreja Católica, os 10 mandamentos não é o mesmo? Foi mudado. A lei de Deus sofreu um ataque que havia sido profetizado por Daniel. No finalzinho do estudo de hoje, eu vou responder a sua pergunta, porque eu já tenho aqui alguns fatos históricos que mostram que a lei de Deus sofreria uma mudança. E essa mudança ocorreu porque já havia uma profecia sobre isso. Vamos conhecer sobre isso mais hoje. Me espera só um pouquinho, Lilian, e eu vou responder a sua pergunta. Mas a lei não foi abolida na cruz? Alguns não dizem isso aí? Será que você já ouviu na sua igreja essa pregação? Não, a lei foi abolida na cruz. Cristo cravou na cruz a lei. E hoje eu não preciso mais guardar a lei. Será que isso é verdade? O que o próprio Cristo disse sobre isso? Mateus, capítulo 5. Volta algumas páginas para Mateus, capítulo 5. E olha o que o próprio Jesus Cristo disse sobre a lei. Mateus 5, 17 e 18, página 5 do Novo Testamento. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para quê? Cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O próprio Cristo está declarando: vocês não pensem que eu vim mudar a lei, que eu vim revogar a lei. Eu não vim alterar a lei, eu vim cumprir a lei. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nenhum i ou um tio da lei jamais passará. Agora eu pergunto para vocês, se Cristo teve que vir a essa terra, morrer por causa dos nossos pecados, e a Bíblia ensina que pecado é a transgressão da lei, como que essa lei agora pode ser mudada? Se esta lei pudesse ser mudada, Cristo não precisaria ter vindo morrer por nós. Ele só morreu porque a lei não pode ser mudada. E a lei exige a morte do pecador. Por isso que ele teve que morrer. Então Cristo declarou nesse verso a eternidade da lei. De fato, a lei é o fundamento do governo de Deus. É impossível essa lei ser alterada, porque ela é a base do próprio governo de Deus. Agora, um outro detalhe. Esta lei tem um propósito. Quando Deus nos deu a lei, foi com um propósito específico. Vamos ver então em Romanos capítulo 7, o que a palavra de Deus nos diz sobre o propósito da lei. Romanos 7, 7. Está na página 128. Página 128 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, eu não sei a paginação da tua Bíblia,
mas vamos descobrir qual é o propósito da lei em Romanos capítulo 7, verso 7. O apóstolo Paulo é quem escreve, e ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, qual é a função da lei? Mostrar o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. E a lei mostra se eu estou em pecado ou não. Alguém disse que a função da lei é a mesma de um espelho. Se você tem o seu rosto sujo de carvão e você vai diante de um espelho, o espelho mostra para você a sujeira. Mas você pode ficar 1 hora diante do espelho que o espelho não vai tirar a sua mancha. O espelho não tem essa função. Você tem que pegar água e sabão para limpar a mancha. A lei de Deus é como um espelho. Ela mostra quando eu estou em pecado. Essa é a função dela. E esta lei me mostra que eu estou em pecado e me aponta a necessidade de um Salvador. E só Cristo pode me tirar do pecado. A lei não pode. Então a lei não salva. A lei não tem a função de salvar. A lei tem a função de dizer se eu estou em pecado ou não. E é Cristo quem me livra do pecado. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Iremos também tratar, depois do intervalo, de uma profecia bíblica que fala que a lei de Deus seria atacada. E nós iremos ver como que na história esta profecia se cumpre. Já já estaremos de volta. Fique com a gente. No próximo bloco... Pastor, se é tão claro isso, se você acabou de falar que ele não anulou, ele resumiu, por que que as igrejas de hoje, né, inclusive igrejas evangélicas, pregam isso? Eu já ouvi até em púlpito pastor dizer que os 10 mandamentos foi abolido porque Jesus trocou os 10 por 2. Olá, amigos, estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Bíblia Fácil, hoje estudando sobre a lei de Deus. Se você deseja receber esse guia de estudo inteiramente grátis, contendo os 18 temas da Palavra de Deus que são tratados aqui no Bíblia Fácil, você pode pedir para nós pelo nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou através do nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Você pode nos acompanhar também no nosso Twitter, @NTBíbliaFácil. Terminamos o primeiro bloco dizendo que a lei de Deus ela é eterna quanto o próprio Deus, que nós obedecemos os mandamentos como uma expressão do nosso amor a Deus, que essa lei não pode ser mudada. Jesus disse isso em Mateus 5, 17 e 18, porque ela é o fundamento do seu governo. Vimos também que a lei não foi dada ao povo judeu, mas ela sempre existiu. Prova disso é que o Gênesis já apresenta vários mandamentos, mas ela foi transcrita nos dias de Moisés, porque o povo estava saindo de 400 anos de escravidão e precisava ter ela escrita para fortalecer em sua mente os ensinos da palavra. E agora vamos ver um pouquinho mais sobre esse tema. Marcelo, você tem uma pergunta? A lei são os 10 mandamentos. Certo. Depois, quando Jesus veio, ele trouxe alguma nova lei? Ele acrescentou alguma coisa a essas leis ou trouxe uma nova lei, alguma coisa a mais que a gente precisa seguir? Os judeus, que eram os cristãos, os religiosos dos dias de Cristo, tentaram várias vezes pegar a Cristo em alguma situação, colocá-lo numa situação delicada, acusá-lo de alguma coisa. E certa vez perguntaram para ele assim: qual dos 10 ou qual dos mandamentos é o maior da lei? Por que eles perguntaram isso? Porque se Jesus dissesse que era o terceiro, o quinto ou o sétimo, eles diriam assim: mas por quê? Quem deu essa autoridade para o Senhor? Quem disse você de que esse mandamento é mais importante que aquele? Então Jesus, para fugir a essa pergunta capciosa dos judeus, disse assim:
A lei de Deus, o primeiro e o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os judeus entenderam o que Cristo disse. E sabe o que é que Cristo disse? Você se lembra de que Deus deu para Moisés 2 tábuas de pedra? Não era uma, eram 2. Por que 2 tábuas? Porque nessas 2 tábuas de pedra que Deus deu a Moisés, elas continham os 10 mandamentos. A primeira continha os mandamentos que relacionam o homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não usar o nome de Deus em vão e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na outra tábua tinha os outros mandamentos que têm a ver eu com o meu próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não cobiçar. Ou seja, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Com isso, ele não disse que um era mais importante que o outro, ao mesmo tempo ele exaltou a lei de Deus. E os judeus se calaram diante da resposta de Cristo. Então Jesus não veio trazer novo mandamento, mas ele veio espiritualizar a lei. Porque ele disse assim: o que foi dito pelos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar o seu irmão no coração, já matou. Então Jesus, ele não anulou a lei, ele ampliou a lei. Ele repetiu, o que disse os antigos, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo impuro, no coração já adulterou com ela. Ou seja, ele não minimizou a lei, ele exaltou a lei. Certo? Lilian. Pastor, se é tão claro isso, se você acabou de falar que ele não anulou, ele resumiu, por que que as igrejas de hoje, né, inclusive igrejas evangélicas, pregam isso? Eu já ouvi até em púlpito pastor dizer que os 10 mandamentos foi abolido porque Jesus trocou os 10 por 2. Jesus não trocou os 10 por 2. É o que eu expliquei, ele resumiu os 10 em 2. Se você disser que os mandamentos foram abolidos, você está dizendo que eu estou autorizado a matar, roubar, adulterar, fazer qualquer coisa. Mas como que isso pode ser verdade? Isso não tem cabimento. Agora, alguns atacam especificamente alguns mandamentos. E nós vamos ver na semana que vem mais detalhes sobre esse mandamento que está sendo atacado. O certo é de que a lei de Deus está em vigência. E se alguém prega contra a lei de Deus, está pregando contra o próprio governo de Deus. Porque até a própria Bíblia, mais à frente, Jesus falou, eu não vim derrubar a lei, eu vim cumprir a lei. Sim, é o que nós vemos em Mateus 5,17, ok? Um detalhe a mais. Que constatação fez Jesus sobre o comportamento de muitas pessoas em relação à lei? Aqui vai responder também a sua pergunta. Em Marcos capítulo 7, versículo 8, dê uma olhadinha nesse texto. Marcos capítulo 7, versículo 8. Jesus declarou assim, página 36. Página 36 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, não sei a paginação da tua Bíblia, mas vamos ler Marcos capítulo 7, versículo 8. Jesus criticando pessoas que estavam abandonando a lei por outras coisas. Jesus falou assim, negligenciando o mandamento de Deus, guardais o quê? A tradição dos homens. E deixa eu falar uma coisa bem franca para você que nos assiste agora. O problema do cristianismo e principalmente da igreja no Brasil é que nós somos tradicionais em tradições que não são bíblicas. Ser tradicional numa tradição bíblica está correto. Agora, ser tradicional numa tradição que não é bíblica não faz sentido. A acusação que Jesus fez dos judeus, ela é própria para os nossos dias. Existem muitas pessoas que estão se esquecendo da lei de Deus e se apegando a tradições. E quantas tradições você conhece que estão entrando dentro das igrejas e as pessoas estão fazendo coisas que a Bíblia nem menciona. A Bíblia não pede que façamos. A Bíblia até condena muitas destas. E nós estamos presos a tradições humanas
e nos esquecendo do mandamento de Deus. Então o apelo para nós, o apelo para os evangélicos, para a igreja tradicional é: nós temos que voltar à Bíblia. Nós temos que voltar a esse livro. Nós temos que voltar a um claro assim diz o Senhor. Deus falou, eu vou cumprir. Ele não falou, eu não preciso cumprir. Jesus criticou os judeus por causa das tradições. E quantas tradições religiosas você conhece que não estão na Bíblia? Então eu quero convidar você a ser um cristão lúcido, inteligente, e quando te ensinarem alguma coisa na sua igreja, pergunta assim: aonde está isso na Bíblia? Me mostra na Bíblia que eu devo fazer isso. Porque se você não agir assim, não adianta a tua formação. Você pode ser um médico, um advogado, um engenheiro, uma pessoa com pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você pode colocar a sua vida a perder por não conhecer as verdades desse livro. E você sabe que hoje a igreja evangélica protestante cresce no Brasil. Ao mesmo tempo que cresce, nós estamos crescendo com movimentos religiosos que não têm compromisso com a Bíblia. E pessoas entendidas, formadas, inteligentes, em várias áreas do conhecimento, são tremendamente ignorantes no conhecimento da Bíblia. E é por isso que vão atrás de qualquer filosofia que se ensina. É por isso que estão acreditando em filosofias como a teologia da prosperidade, onde você tem que dar tudo para Deus. Isso não é verdade. Acreditando em coisas que estão ensinando que não têm fundamento. A palavra de Deus nos declara, Jesus declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o programa Bíblia Fácil tem um compromisso com a verdade. Pode ser que essa verdade, uma hora ou outra, não me agrade. Mas nós temos que pensar o seguinte: é a vontade de Deus? Eu tenho que submeter a minha compreensão, o meu conhecimento, a minha ideia à vontade de Deus. Porque ela e só ela é a autoridade. Um outro detalhe sobre a lei. Vamos ver o que Jesus continuou nos ensinando sobre esse tema. Em João 14:15, Jesus declarou de que a obediência à lei dele deve ser fruto do nosso amor, do nosso relacionamento para com Ele. E as pessoas que procuram observar os 10 mandamentos, muitas vezes são chamadas de legalistas. Deixa eu explicar o que é legalismo. Legalismo não é uma pessoa que observa a lei de Deus. Legalismo é a pessoa que observa a lei de Deus esperando ser salva por causa dessa obediência. Isso é legalismo. Agora, a pessoa que acredita que nós somos salvos pela graça e foi salva por Cristo e, como consequência dessa salvação, obedece à lei, isso não é legalismo. Até porque a lei não pode salvar. Como eu já expliquei, a lei só mostra o que é pecado. Só Cristo salva. E em João 14:15, Jesus declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amigos, eu quero ler com vocês um outro texto que eu acho que não está aqui. Tiago, vamos lá para frente. Tiago, capítulo 2, dê uma olhadinha no versículo 10. Tiago 2, verso 10. Está na página 188. Página 188 do Novo Testamento. Acompanhe você em casa comigo esse texto. Tiago 2, verso 10. Veja que verdade extraordinária a palavra de Deus nos revela através desse verso. Tiago 2, 10 declara: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Verso 11. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Se eu tivesse que ilustrar a lei de Deus com uma figura, eu colocaria uma corrente de 10 elos. Quando você tem uma corrente de 10 elos, para você quebrar essa corrente, quantos elos você precisa partir? Apenas um.
se você quebrar apenas um elo, a corrente já se partirá. Assim é com a lei de Deus. Se você quebrar um dos 10 mandamentos, você quebrou toda a lei. Não existe um mandamento maior do que o outro. Todos eles são importantes e foram resumidos por Cristo em 2 mandamentos. Agora, você pode tomar a sua Bíblia, e vocês que estão aqui também façam isso, e abram agora em Êxodo capítulo 20. Aqui está de forma condensada ou reunida os 10 mandamentos da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, aqui está os 10 mandamentos, página 54 do Novo Testamento. Página 54 você tem os 10 mandamentos. No Velho Testamento, os 10 mandamentos aparecem de forma reunida em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. No Novo Testamento, eles vão aparecer não reunidos, mas espalhados no Novo Testamento. E nós temos todos os 10 mandamentos espalhados no Novo Testamento em diferentes passagens. Agora olhe aqui de uma forma resumida. Vamos ler de uma forma sintética os 10 mandamentos. Versículo 3. Só a primeira expressão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Versículo 4, segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o quarto mandamento. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o quinto mandamento. Versículo 13. Sexto mandamento. Não matarás. Versículo 14. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Versículo 15. Oitavo mandamento. Não furtarás. Versículo 16. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17, 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo e nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui está a lei de Deus. Lúcida, transparente, cristalina. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: a minha vida está de acordo com esses 10 princípios? Tem alguma coisa que Deus escreveu na lei que eu ainda não observo? Há mudanças que eu preciso fazer para que a minha vida esteja em harmonia com a vontade de Deus? Se algum desses mandamentos foi alterado, aonde está o texto bíblico para provar isso? Aonde está? Você que é um líder religioso, você que é um padre, um sacerdote, um diácono, talvez um presbítero na sua igreja, se você prega contra um desses 10 mandamentos, aonde está na sua Bíblia a prova de que esse mandamento foi alterado? Quem deu autoridade para se mexer na lei de Deus? Na próxima semana, nós iremos estudar um tema com detalhes, porque hoje não vai dar tempo. Um ataque que foi feito à lei de Deus quando Satanás tentou mudar a lei de Deus. E escute o que eu vou dizer. Na semana que vem, nós vamos descobrir que tem muita gente por aí ensinando o que Satanás ensina e não o que Deus ensina. Nós iremos aprender que tem muita gente por aí torcendo a palavra de Deus. Agora, muitos estão fazendo isso por 2 motivos. Alguns o fazem por ignorância, por não saberem que estão errados, por não compreenderem a verdade como é em Cristo. E alguns estão fazendo por má intenção, porque tem algum outro objetivo e eu não sei qual. A mim não compete julgar, mas eu quero convidar você à reflexão, a estudar a palavra de Deus. E a nós que aqui estamos nesse programa, pensar: se esta é a lei de Deus, o que eu preciso fazer para que a minha vida esteja em harmonia com a vontade divina? E isso não me salva, porque a lei não salva. Quem salva é Cristo. A função dela é apontar se eu estou em pecado ou não. E Paulo diz que a lei, ela serve de aio. O que é um aio?
é o servo da casa que pegava a criança e levava para a escola. Aio é a função da lei. Ela diz que você está em pecado e ela te leva a Cristo. E é Cristo que te salva. Mas uma vez que Cristo me salva, eu não estou mais na obediência. Eu não vivo na desobediência. Eu não vivo mais na desobediência, porque Cristo não salva ninguém para viver na desobediência. Por isso, que Deus possa abençoar a todos nós e que essas verdades sejam entronizadas em nosso coração. E você que nos assiste em casa, tome a sua Bíblia em Êxodo 23 a 17, Deuteronômio 5, leia com atenção e descubra a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude nessa decisão? Pai querido, obrigado por Tua palavra nesta hora, que nos ensina verdades extraordinárias, por entendermos que a Tua lei é uma expressão da Tua vontade, que é eterna como o próprio Senhor é eterno, que esta lei hoje está em vigência, que nenhum mandamento foi abolido, que nenhum é maior que o outro, mas o próprio Cristo resumiu esses 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu guardo os primeiros 4 mandamentos que têm a ver eu com Deus. E quando eu amo o próximo de todo o meu coração, eu guardo os outros 6 mandamentos que envolvem a mim e a minha atitude com o meu próximo. Por isso, bom Deus, ajuda-nos nessa decisão, para que a Tua vontade seja suprema em nossa vida, para que as tradições sejam abandonadas e deixadas de lado e para que nós tenhamos em nossa vida um claro assim diz o Senhor. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação nesse estudo. Temos um encontro na próxima semana, quando vamos estudar sobre o mandamento da lei que foi esquecido pela humanidade. Até lá e que Deus o abençoe. Olá, amigos do Bíblia Fácil. Estamos mais uma vez reunidos para ouvir lindas histórias a respeito do poder transformador que tem a Bíblia. Ao longo dessas semanas, o programa tem estudado vários temas da Palavra de Deus e nós temos ouvido lindos testemunhos do poder e da graça de Deus em alcançar pessoas que estavam longe dele. Nessa oportunidade, nós temos a alegria de estar recebendo aqui no Bíblia Fácil o nosso amigo professor Leandro Quadros. Professor, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. Muito obrigado, pastor. É uma satisfação estar nesse programa tão abençoado e que tem ajudado muitas pessoas a estudarem a Bíblia de maneira sistemática, né? Professor Leandro, nós estamos com a equipe aqui, uns convidados muito especiais. São 10 amigos vindo de diferentes regiões do Brasil, estudando ao longo dessas semanas a Palavra de Deus. E nós temos visto em várias oportunidades pessoas que vieram aqui testemunhar do poder extraordinário que tem a Bíblia em transformar as nossas vidas. Certo. Você tornou-se uma referência em alguém que conhece bem a Palavra de Deus, alguém que tem uma experiência com Cristo. Agora, você nem sempre foi o professor Leandro Quadros do programa Na Mira da Verdade. Como começou a sua experiência com Jesus Cristo? Pois a minha experiência com Cristo, pastor, começou muito cedo. Com 12 anos eu fiz uma oração a Deus que mudou a minha vida. Eu pedi assim: Deus, me ajude a conhecer as suas verdades da Bíblia. E aí com 16 para 17 anos, não é? Eu estava fazendo testes em um clube de 2ª divisão do futebol gaúcho. E aí quando eu estava voltando desse treino, eu parei na frente de uma igreja adventista. E aí eu senti uma vontade enorme de entrar na igreja, só que eu pensei assim, eu não vou entrar nessa igreja, está todo mundo bem arrumado, de terno, e eu estou de bermuda, estou de chuteira, estou com uma camiseta branca e usava um cabelo comprido pelo ombro também. Não vou entrar. Quando eu dei 2 passos para ir embora, veio uma voz na minha mente que hoje eu sei que era o Espírito Santo, disse assim: Leandro, se você não entrar na igreja hoje, você vai se arrepender depois. E por causa disso que veio na minha mente essa convicção, eu entrei na igreja, assisti a mensagem e naquele mesmo dia, quando o pastor perguntou se alguém não tinha ainda sido batizado como Cristo,
eu ali tive um encontro com Deus e me decidi no mesmo dia pelo batismo, né? Estudei a Bíblia 3 meses, me batizei e hoje estou aqui. A sua formação é jornalismo, não é isso, Leandro? Isso, eu me formei. Você fez uma especialização, uma pós-graduação em jornalismo científico. Isso mesmo. Você, quando começou a estudar a Bíblia e conhecer um pouco da mensagem adventista, você viu muita coerência nesse ensino? Total coerência, pastor. Primeiro, eu havia pedido a Deus aos 12 anos, numa oração, que Ele me mostrasse as verdades da Bíblia. E quando eu mantive contato com os estudos bíblicos que a Igreja Adventista me ofereceu, eu percebi a total coerência com a Bíblia. É claro que na Igreja Adventista não encontrei pessoas perfeitas, mas encontrei uma doutrina bíblica perfeita, né? Tudo o que eu estudei, tudo o que eu conheci, né? E até mesmo depois da faculdade, quando comecei a utilizar para os meus estudos métodos de investigação jornalística, você percebe realmente uma coerência, uma sequência lógica, uma teologia muito bem fundamentada e bíblica. E isso satisfez as perguntas que eu tinha, satisfez as minhas necessidades espirituais, né? Nós ficamos admirados, Leandro, com a capacidade que você tem de decorar várias passagens e todas as perguntas que são feitas, você sempre tem um texto para trazer. Essa habilidade você atribui a quê? Pastor, essa foi uma oração que eu fiz a Deus. Logo que eu me tornei um cristão adventista, eu comecei a estudar a Bíblia com muitas pessoas de casa em casa. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma oração a Deus e pedi o seguinte: Senhor, me ajude a eu memorizar alguns textos da Bíblia para eu poder ensinar as pessoas. E eu fiz essa oração despretensiosa. Depois dessa oração, meu amigo, minha memória, assim, só passou a funcionar rapidamente. Então, se eu te disser que eu sei o Salmo 23 de cor, eu minto. Eu não consigo decorar. Agora, se eu leio um texto e me chama a atenção, doutrinário, seja o que for, aí o que acontece? Eu memorizo a ideia, o capítulo e o versículo onde ele está. E aí o Espírito Santo, durante o programa, vai sempre me trazendo à mente vários. E então essa memória, eu costumo dizer, eu até estou contando isso, pastor, num segundo livro meu, isso não é um dom natural meu, certo? Isso aí foi um presente que Deus me deu. E eu atribuo isso a Ele sem sombra de dúvidas, porque foi após aquela oração que eu fiz que a minha memória se tornou desse jeito, não é? Hoje você trabalha como um conselheiro na escola bíblica, apresenta o programa Na Mira da Verdade, tem feito vários seminários, todos tendo a Bíblia como seu livro-texto. Qual é o benefício maior que qualquer pessoa tem em diferentes áreas? Aqui nós temos engenheiro, advogados, pessoal que trabalha com design, tantas áreas diferentes. Qual é o principal benefício que o contato, o estudo com a Bíblia nos fornece? Olha, o maior benefício da Bíblia é a transformação do caráter. Ali em João capítulo 3, do verso 1 ao 8, fala que Deus está disposto a nos ajudar a termos um novo nascimento. E depois que eu comecei a estudar a Bíblia, com os meus 16 para 17 anos, a vida nunca mais foi a mesma, né? Eu mudei gostos, apesar de eu continuar com vários defeitos meus, e eu tive assim até mais habilidade, pastor, para poder estudar no meio secular. Por exemplo, a minha capacidade de estudo, de reflexão, meu senso crítico foi muito impulsionado, incentivado pela Bíblia, coisas que eu não tinha antes. Eu vim de uma família humilde, né? Eu cheguei para trabalhar na Rede Novo Tempo, eu tinha estudado apenas o 2º grau, né? Quando eu cheguei na Novo Tempo há 12 anos atrás, eu não sabia nem ligar um computador, e o estudo da Bíblia foi me abrindo horizontes, foi criando novas, digamos, sinapses cerebrais em mim, e eu pude aprender outras coisas com muito mais facilidade. Então eu não tenho nenhuma dúvida, além de a Bíblia transformar o caráter, a Bíblia é um livro que prepara a sua mente para você aprender e conhecer novos assuntos. Isso eu pude experimentar na minha vida, e com todo o respeito que eu tenho pelos ateus, não tem ateu que comprove para mim que a Bíblia não é verdadeira pelo que ela fez na minha vida. Você consegue trazer para nós uma experiência que você vivenciou no seu contato com a Bíblia e na sua missão de ensinar a Bíblia, que você viu alguém também passando por uma transformação porque entrou em contato com a Bíblia?
eu tenho uma experiência das muitas que me marcam na minha trajetória cristã e no programa Na Mira da Verdade. Uma experiência que me marcou muito foi um senhor. Isso aconteceu, até foi veiculado no programa Anjo da Esperança, pastor. Ele chegava às noites em casa, bêbado, e batia na mulher. Isso era frequente. Em uma noite ele chegou bêbado, e mesmo bêbado ele ligou a TV e ficou acompanhando o Na Mira da Verdade. E mesmo bêbado ali, ele começou a anotar os textos bíblicos que eu ia dizendo. E apesar de bêbado, ele conferia na Bíblia. E ele passou a fazer isso sistematicamente, até que chegou o dia em que ele teve uma conversão profunda, batizou-se, e a esposa dele disse no depoimento o seguinte: hoje Deus me deu o melhor marido do mundo. Amém. Não tem como uma pessoa ter uma explicação lógica e racional para isso. O indivíduo mantém contato com um livro, para de beber, batia na esposa, e a transformação dele é tão grande que a mulher disse que ele se tornou o melhor marido do mundo. É porque a Bíblia tem realmente um poder transformador que só pode entender quem experimenta esse poder. E nós estamos tendo ao longo destas semanas a oportunidade de dedicarmos aqui boa parte do nosso dia ao contato com esse livro. Que mensagem você tem para deixar a esses 10 convidados especiais do Bíblia Fácil que estão participando desse programa, dessa segunda temporada? Pois olha, eu queria deixar uma mensagem para os meus amigos, que vocês sejam como os cristãos da cidade de Bereia. São cristãos mencionados ali em Atos capítulo 17, e especificamente no verso 11, Paulo diz que esses cristãos de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica. E por que eles eram mais nobres? Porque eles examinavam todos os dias a Bíblia, para ver se de fato aquilo que Paulo falava estava de acordo com a Bíblia. Então eu incentivo vocês, queridos amigos que estão aqui, e a você que está acompanhando o programa Bíblia Fácil, nunca acredite numa doutrina apenas porque um pastor ou um líder diz. Compare se tudo aquilo que é dito está na palavra. Seja no programa Bíblia Fácil, seja no programa Na Mira da Verdade, ou em qualquer outro programa, ou em qualquer sistema de culto do qual uma pessoa participe. Seja um cristão como o cristão de Bereia. Confira se o que realmente estão lhe ensinando está na Bíblia. Se estiver apoiado num está escrito ou num assim diz o Senhor, acredite naquilo com fé e confiança, porque aquele ensinamento vai abençoar a sua vida. E se não estiver, se faltar uma vírgula para estar em harmonia com a palavra de Deus, tire fora, porque somente quando estamos em contato com toda a palavra de Deus, com todo o ensinamento dele, é que nós podemos receber essa bênção da transformação do caráter pelo estudo da Bíblia. Amém. Muito obrigado, professor Leandro, por sua presença. Eu que agradeço. E você que nos acompanha em casa no Bíblia Fácil, vamos gravar bem esse recado. Vamos investigar com detalhes as verdades que a Bíblia apresenta, que nos são apresentadas, para que nós estejamos vivenciando a vontade de Deus e a praticando. Que esse seja o seu desejo, o meu desejo nesse momento. Vamos orar a Deus e pedir que Ele continue nos abençoando. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos pelo poder extraordinário que há no Teu livro. Que nós possamos dedicar tempo todos os dias a ouvirmos a Tua voz através do mesmo. Que o nosso coração e mente se abram à influência benfazeja do Teu Espírito e que nós sejamos transformados de glória em glória na imagem e semelhança de Teu Filho amado, Jesus Cristo. E é em nome dele que nós choramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Viverei por ti, Senhor, de todo o coração, me entregando a cada dia em tuas mãos. Posso ver o teu poder me guardando dos caminhos de angústia
e dor. Posso viver, posso sorrir, posso as alturas alcançar, posso lutar e sempre vencer. Segura estou em teu poder. Posso viver, posso sorrir, posso as alturas alcançar. Nada sou sem teu poder em mim. Esquecer do teu amor por mim, me apegando a coisas sem valor. Este mundo vou deixar e então desfrutar do perdão e do cuidado desse amor. Posso viver, posso sorrir, posso as alturas alcançar,